Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo tópico do curso Teoria da Elasticidade. Agora vamos abordar o tensor tensão. Vamos lá? Teoria da Elasticidade, tópico 2, tensor tensão. Segunda parte, onde vamos abordar as equações de movimento. Nós vamos tratar as equações de movimento em duas partes. Primeiro, analisaremos o movimento translacional e depois o movimento rotacional. Então vamos às equações de movimento translacional. Primeiramente, vamos considerar este corpo no sistema de coordenadas x1, x2 e x3, usando a notação inicial, e vamos verificar este elemento de volume deste corpo, dV, onde atua uma força por unidade de volume B, e nesta superfície do corpo dA atua uma força por unidade de área T, ambas aplicadas no ponto x1, x2 e x3. S é a área total do corpo e ômega é o seu volume total. Bem, então a este volume, a este elemento de volume TV, vamos utilizar a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que a força total agindo neste elemento de volume é a massa deste elemento, dm, vezes esta derivada. Chamamos esta derivada de derivada material. O T que aparece no índice, o dF, representa a tração, e o B, o índice de F, representa a força por unidade de volume agindo neste volume aqui, agindo no corpo. Bem, esta derivada, que aparece aqui, o D em letra maiúscula, é a derivada material ou substancial. Isso nos dá a velocidade com que este corpo está se deformando sobre a ação destas forças que eu acabei de mencionar. V é a velocidade de deformação e dm é a massa, que é igual à densidade de massa ρ vezes o elemento de volume dV. Bem, então a derivada material é dada por esta expressão que está aqui. Derivada de V em relação a T, derivada parcial, e usando a regra da cadeia, derivada de V em relação a x, de x em relação a t, a derivada de V em relação a y e a derivada de y em relação a t, derivada de V em relação a z e derivada de z em relação a t. dv dx dt é a velocidade vx, dy dt é a velocidade vy e dz dt é a velocidade vz. Substituindo esses três resultados da segunda equação na primeira, nós temos esta representação para a derivada material de V em relação a T. Bem, vamos voltar agora à segunda lei de Newton, que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração para este elemento de volume dV. O dFT é a força que age na superfície dA, que é a T vezes dA, onde T é força por unidade de área. Essa força B é dado por P vezes dV, onde o B é a força por unidade de volume e dV o volume deste elemento que aparece aqui. E dm, a massa correspondente a este volume dV, é a densidade de massa ρ vezes o volume dV. Bom, agora nós temos, substituindo esses três termos na primeira equação,
Nós vamos encontrar então que TdA mais BdV é igual a derivada material vezes ρ dV. Se nós quisermos escrever esta equação em termos das suas componentes na direção I, usando a notação inicial, nós passamos a ter esta expressão aqui. TI e TA, BI, DV, é igual a DV e DT e ρ, onde o I corresponde os índices 1, 2 e 3 dos eixos de coordenadas. Vamos trazer a última equação para o topo desse slide. E vamos integrar os três termos. Primeiro, como é uma área, vamos integrar em toda a área. O segundo, em todo o volume. E o terceiro também, como aqui é dV, em todo o volume. Então, a integral em toda a superfície desse termo, nós escrevemos desta maneira. Escrevemos dessa maneira, onde este círculo representa uma integral fechada em toda a área que envolve o corpo. Este corpo que nós estamos mostrando aqui. O segundo termo passa a ser uma integral no volume, em todo o volume ômega, todo o volume desse corpo. E do lado direito também, como aqui é dV, nós vamos ter uma integral em todo o volume. Em ambas, essa integral é fechada, representada por este círculo e por este círculo aqui. Para continuar este cálculo, vamos usar a forma de Cauchy. Então, usando a forma de Cauchy, que é dado por esta expressão que está aqui, nós vamos substituir este resultado na equação de cima. Vamos substituir TI ni por tal JI ni J. O tal JI é a tensão, correspondente às coordenadas JI, é o tensor tensão, e NJ é a componente do versor perpendicular à superfície na direção J. Então nós pegamos a forma de Cauchy e colocamos aqui em cima. E passamos a ter esta expressão que está aqui. Então agora nós temos uma expressão dessa integral de área e essas duas integrais no volume. Eu estou repetindo neste slide agora. Para transformar esta integral de área em uma integral de volume, nós vamos usar o teorema de Gauss. O teorema de Gauss nos diz o seguinte, que essa integral na área é dada pela integral do volume da derivada de tal JI em relação à variável representada pelo índice J. Então, fazendo isso, pegamos este resultado e colocamos na equação de cima. Com isso, os três termos desta equação, todos eles passam a ser escritos em termos de integral de volume. Então, nós temos agora o primeiro termo, que era uma integral em área, passou a ser uma integral em volume. E os demais termos já eram integrais de volume. Bem, eu posso passar o lado direito para o lado esquerdo, fica desta forma. Então, nós temos uma integral de todo este integrando em todo o volume, que é igual a zero. Ora, se essa integral é zero para qualquer volume ômega, então a única forma de nós conseguirmos isto é se o próprio integrando for zero. Então, como o domínio ômega é arbitrário, serve para qualquer volume, então nós podemos dizer que o que está dentro do parênteses é nulo. Portanto, este resultado sendo zero, podemos passar essa derivada para o lado direito e escrever desta forma que está aqui. Portanto, esta é a conhecida equações de movimento. Por que equações de movimento no plural? Pelo seguinte, observemos que o índice I e o índice J, eles variam de 1 a 3. Eles podem ser 1, 2 ou 3.
Por outro lado, aqui no tal, o J se repete. Ora, usando a convenção de Einstein, toda vez que dois índices se repetem, subtende que tem um somatório sobre ele. Então, o J representa um somatório sobre J. Então, para cada valor de I, por exemplo, quando I é igual a 1, nós temos um tal JI, vírgula J. Nós temos o quê? Uma derivada de tal JI em relação à variável representada pelo índice J. E um somatório em J. O I vale 1, esse I vale 1. Quando o I for igual a 2, nós vamos ter uma soma desse termo aqui em J. Aqui B2, aqui B2. E quando o I for igual a 3, nós temos novamente uma soma em J dessas derivadas, tal JI em relação à variável representada pelo índice J. Portanto, nós temos três equações. Então, na verdade, nós temos aqui um sistema de equações lineares. Por isso, estamos chamando equações de movimento, que nós temos três equações aqui, correspondente a cada um dos valores de I. O I pode ser 1, 2 e 3. O I é o índice livre e o J é o índice mudo, que nós vimos no primeiro tópico deste curso, Teoria da Elasticidade. Copiando o último resultado para o topo desse slide, observamos o seguinte, que para pequenas deformações, esta derivada material, dvi dt, vezes ρ, reduz a esta derivada parcial de VI em relação a T vezes ρ. Ora, a derivada parcial de VI em relação a T, nós podemos representar por VI ponto, onde o ponto aqui significa a derivada de V em relação a T. Mas a derivada de VI em relação a T é a aceleração na direção I. Então, este termo, que está aqui em cima, pode ser substituído por ρ alfa I. Então, nós fazemos essa substituição e a nossa equação passa a ser escrita desta forma que está aqui. Bem, como dissemos antes, esta representação é exatamente a representação de um sistema de três equações lineares. Então, para cada I, nós temos uma equação. Então, para I igual a 1, nós temos esta primeira equação. Para I igual a 2, a segunda equação. E para I igual a 3, a terceira equação. Bem, escrevendo em termos das coordenadas x, y, z, estas três equações da representação inicial passam a ser escritas desta forma que está aqui. Então, o tal 1,1 representa o quê? O 1 é o x, o vírgula 1 é a derivada de tal xx em relação à variável x. Então, está aqui. O segundo termo, tal 2,1,2. O 2 é y, o 1 é x, o 2 é y. A vírgula representa a derivada. Então, nós temos derivada de tal yx em relação a y. É o que está aqui. Esse terceiro termo, o 3 representa o z, o 1 o x. Então, nós temos, e a vírgula, a derivada. Então, nós temos aqui a derivada de tal zx em relação à variável z. Está aqui. O B1 passa a ser o Bx e o ρ alfa 1 passa a ser o ρ alfa x. E o mesmo fazemos para as duas demais equações. Então, desta forma, nós representamos nas coordenadas x, y, z estas três equações que obtivemos usando a notação inicial. Agora, vamos para as equações de movimento rotacional. Para isso, vamos lembrar da segunda lei de Newton para o movimento rotacional, escrevendo esta equação aqui embaixo, onde dm dt é a variação do momento angular
devido às ações das forças na superfície. dmb é a variação do momento angular devido à aplicação das forças no volume. E a soma das duas variações de momento angular nos dá o torque. Ou seja, o que é o torque? O torque é o produto vetorial do vetor posição vezes o vetor momento linear. Então, do lado esquerdo, nós temos a variação do momento angular e do lado direito, o torque, que é dado pelo produto vetorial do vetor posição vezes o vetor momento linear. A variação do momento devido às forças T, momento angular devido às forças T, é dada por esse produto vetorial do vetor posição com a força T, força por unidade de área. A variação do momento angular, dmb, é igual ao produto vetorial do vetor posição vezes a força por volume agindo no elemento de volume dv. E aqui a massa, que é ρdv. Bom, substituindo esses três termos na equação de cima, nós passamos a ter que produto de R por T mais o produto vetorial de R por B é igual a este lado direito. Bom, agora vamos fazer as integrais. O primeiro termo nós integramos em toda a área, uma vez que o T é força por unidade de área. O segundo termo nós integramos em todo o volume, porque B é força por unidade de volume. E o lado direito nós integramos no volume, porque nós temos aqui o termo dV, que é o volume infinitesimal. Então nós vamos integrar o primeiro termo em toda a superfície S, o segundo termo e o termo do lado direito em todo o volume ômega. E fica escrito desta forma que está aqui, onde os círculos representam integrais fechadas, ou seja, esse primeiro termo é uma integral em toda a área daquele corpo, e este círculo, o segundo círculo, o terceiro círculo, representam a integral completa em todo o volume daquele corpo. Agora nós precisamos transformar essa integral de área numa integral de volume, para deixar todos os termos em integral de volume. Bem, para isso, nós vamos ter que reescrever a nossa equação, levando em conta a definição de produto vetorial. Quando nós temos dois vetores, A e B, o produto vetorial desses dois vetores nós estamos representando por um terceiro vetor C. As componentes desse vetor C, que resulta do produto vetorial de A por B, elas são dadas desta forma aqui. Cada componente CI, onde I pode ser 1, 2 e 3, cada componente é dada por essa expressão que está aqui. Então observe-se o seguinte, nessa expressão, o epsilon IJK é o coeficiente Levi-Civita. E o I, e o J e o K podem ser 1, 2 ou 3. E o J se repete aqui no epsilon e no A. Portanto, subentende-se ter uma soma em J. O K se repete no epsilon e no B. Portanto, também tem um somatório em K. O I que aparece aqui é o mesmo I que aparece do lado esquerdo. Então, o I é o índice livre e o J e o K são índices mudos. E o coeficiente Civita é definido desta forma que está aqui. Ele vale mais 1 se a ordem
dos índices foi esta aqui, uma dessas aqui, 1, 2, 3, 2, 3, 1 ou 3, 1, 2, nesta ordem que está aqui. Ele é menos 1 se esses índices de JK representam 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2. E 0 se dois desses índices forem iguais. Se I for igual a J, se I for igual a K, ou J igual a K, o epsilon vale 0. Então, observemos o seguinte, que quando fazemos a contagem no sentido 1, 2, 3, depois a partir do número 2 fazer 2, 3, 1, e a partir do número 3 fazer 3, 1, 2, no sentido horário, esse número é positivo. Quando nós fazemos a contagem no sentido anti-horário, começa do 3, 3, 2, 1. Depois vai para o 2, 1, 3. Depois vai para 1, 3, 2. Como está aqui, o valor é negativo. Muito bem. Então, vamos utilizar essa definição de produto vetorial naquela integral diária que nós mostramos na última equação do slide anterior. Então, estamos aqui. Nós tínhamos esta equação do slide anterior e nesses produtos, R vezes T, R vezes P e R vezes D vezes T, vamos utilizar essa definição de produto vetorial. Como fazemos isto? Então, vamos fazer da seguinte maneira. R, produto vetorial de R por T, de acordo com cada definição, é dado por isto que está aqui. O produto vetorial de R por B é dado por essa expressão. E o R por D vezes T é dado por essa expressão. Então, vamos substituir esses três resultados nesta equação aqui em cima. Então, fica assim. Bem, agora, nós vamos poder usar, neste primeiro termo, o teorema de Gauss e transformar esta integral de área numa integral de volume. Então, trazemos para cá, lembrando mais uma vez a fórmula de Cauchy, substituímos esta fórmula de Cauchy na linha de cima, fica escrito desta forma. Agora, vamos usar o teorema de Gauss, em que esta integral na área pode ser transformada numa integral de volume, onde nós integramos no volume a derivada deste produto do x com tal, a derivada de x LK, x j tal LK em relação Então, nós integramos o lado esquerdo na área, esta integral do lado esquerdo na área equivale à integral no volume da derivada desse produto xj tal LK em relação à variável representada pelo índice L, escrito desta forma que está aqui. E este resultado nós substituímos na equação de cima, nesse primeiro termo da equação de cima. Quando fazemos isto, a nossa equação passa a ser escrita toda em termos integrais de volume. Agora, eu trago o lado direito para o lado esquerdo e coloco o coeficiente Smith em evidência, fica escrito desta forma. Esta integral é válida para todo o volume ômega. Então, em consequência disso, esta integral só pode ser nula se o integrando for nulo. Esse colchete todo for nulo. Então, nós vamos colocar tudo nulo. E para que isso seja nulo, é necessário Bem, agora nós vamos escrever
a derivada desse produto em relação à variável representada por micl desta forma que está aqui. E este resultado substitui na linha de cima e passamos a ter esta expressão aqui. Bem, agora vejamos o que representa este termo que está dentro do colchete. Eu vou representar aqui pela cor branca. Lembrando lá das equações de movimento translacional, nós vemos que este termo em branco, que está dentro do colchete, é nulo. Sendo nulo, colocaremos aqui e vamos escrever esta primeira equação desta forma. Então, o primeiro termo é zero, sobrou apenas o segundo termo. Bem, vamos lembrar o seguinte, que xj,L representa a derivada da variável xj em relação à variável xl. E essa derivada é o delta de Kronecker, delta de JL. Vamos colocar, então, em lugar desta derivada, o delta de Kronecker. Colocamos aqui. Bem, então nós temos aqui um somatório em K, porque o K está se repetindo, e um somatório em L, porque o L está se repetindo. Esse somatório em L só sobrevive para aqueles termos em que o J é igual a L, pela definição de delta de Kronecker. Delta de JL é igual a 1 quando o J é igual a L, e é igual a 0 se o J for diferente de L. Então, usando esta definição de coeficiente de Kronecker, o que fica? Fica desta forma. Então, nós temos agora um somatório em K, que o K se repete aqui e aqui, e um somatório em J, se repete aqui e aqui. Bem, esta representação, na verdade, significa um sistema de equações lineares. Observe que para cada valor de I, nós temos um somatório em J e um somatório em K. Como o I varia de 1 a 3, o I pode ser 1, 2 e 3, então nós temos 3 equações. Então nós temos aqui um sistema homogêneo de 3 equações lineares. Vamos trazer para cá. Nós temos sistema de 3 equações lineares, onde o coeficiente beta é dado por essa expressão que está aqui. Bem, então vamos escrever por extenso. Para I igual a 1, nós vamos ter esta expressão aqui, fazendo somatório em K e em J, onde o K e o J variam de 1 a 3. Nesta expressão, verificamos o seguinte, que o coeficiente beta aqui repete, tem um que é repetido, e quando os coeficientes se repetem, ele vale 0. Então, neste termo é 0, 0, 0, 0, tudo que está em amarelo é 0, e o que sobrevive é apenas o que está em azul. Quando o I for 2 e 3, vai acontecer a mesma coisa, tudo que é amarelo vai dar 0, sobrevive apenas o que está em azul. Então nós vamos simplificar isto e escrever desta forma, sobrar apenas os termos na cor azul. Agora nós temos aqui epsilon 1, 2, 3 e epsilon 1, 3, 2. Observemos que o 2 e o 3 são invertidos. Aqui é 2 e 3 e passa a ser 3, 2. Então o que acontece? Quando se inverte a ordem, o sinal troca. Então, epsilon 3, 2 é igual a menos epsilon 2, 3. O epsilon 2, 3, 1 é igual a menos epsilon 2, 1, 3. E o epsilon 3, 2, 1 é igual a menos o epsilon 3, 1, 2. Substituindo isso nesta equação, nós passamos a escrever dessa maneira. Então agora nós temos epsilon 2, 3 e epsilon 2, 3. Epsilon 2, 1, 3, epsilon 2, 1, 3, epsilon 3, 1, 2, epsilon 3, 1, 2. Nós podemos cancelar os epsilon em cada linha. Então cancelo nessa linha, cancelo nessa linha, cancelo nessa linha. E passamos a ter isso. Tal 2, 3 é igual a 3, 2. Tal 1, 3 é igual a tal 3, 1. E tal 1, 2 é igual a tal 2, 1. Ou seja, em resumo,
nós temos isso. Tal IJ é igual tal JI, onde o I e o J variam de 1 a 3. Muito bem. Então, esse é um resultado interessante, porque está nos mostrando que o tensor tensão ele é simétrico. Se nós trocarmos o I pelo J, invertermos, o tal continua o mesmo. Ou seja, tal IJ é igual ao tal JI. Nós invertemos o I pelo J e os valores de tal permaneceram os mesmos. Então, nós podemos escrever uma matriz representando o tal IJ, esta matriz aqui, e dizermos que esta matriz que representa o tensor tal, tensor tensão, ela é uma matriz simétrica, uma vez que este termo tal 2 é igual ao tal 1, o tal 3 é igual ao tal 1 e o tal 3 é igual ao tal 2, de acordo com esta expressão em amarelo do lado esquerdo. Bem, e o que está significando fisicamente essa simetria? Vamos olhar para este cubo e as tensões agindo na sua superfície. Então, olhemos o seguinte. Olhemos aqui o tal XY, que é esta linha azul clarinha. Então, o tal XY está nesse sentido e o tal YX está nesse sentido contrário, para frente. De maneira que esta tensão produz um torque em relação ao centro do cubo e essa tensão produz o mesmo torque em relação ao centro do cubo, mas no sentido contrário, de maneira que elas se equilibram. Se nós olharmos para essa seta preta, nós temos o tal XZ aqui e aqui nós temos o tal ZX. Se nós imaginarmos essas tensões, né, formando torques em relação ao centro do cubo, esse torque tem um sentido, este aqui tem um sentido contrário. Então esses dois torques se equilibram. Olhando aqui esse tensor azul, o tal YZ é igual ao tal ZY. Então, essa tensão produz um torque em relação ao centro do cubo, contrário ao torque produzido por esta tensão em relação ao centro do cubo. E se cancela. Ou seja, o sistema está em equilíbrio. Bem, então com esta apresentação, nós encerramos a segunda parte do módulo tensor-tensão do curso Teoria da Elasticidade.